Acordo com a boca seca e um gosto metálico na língua. As luzes fluorescentes acima projetam halos brancos. Os monitores ao meu redor emitem um zumbido constante. Minha mão encontra um curativo que puxa a pele como se estivesse costurada com fogo e, por um segundo, penso que ainda estou caindo. Sinto o corrimão raspando minhas costas, o impacto de cada degrau, o ar faltando quando bati no chão. A sensação é tão viva que meu corpo demora a aceitar que está parado, preso a uma cama, e não rolando escada abaixo. A dor percorre meu abdômen em ondas agudas. Cada ponto me lembra que algo foi rasgado por dentro. Vejo flashes da noite anterior, meu filho tremendo, a testa quente contra meu peito, a panela ferver demais no fogão, o cheiro de comida queimada que se espalha pela casa, o celular com mensagens não respondidas, cada alerta uma pequena acusação. Ouço na memória o som do carro dele saindo da garagem, portas fechando com um estalo seco, um som que hoje sei traduzir como indiferença. Abro os olhos e o quarto do hospital gira em silêncio organizado. Enfermeiras movem-se com a precisão de quem conhece urgências. Um médico anota detalhes com a calma de costume. A cadeira ao lado da cama está vazia como uma promessa rompida. Procuro por ele, o marido que prometeu cuidar, e encontro apenas ausência. Meu menino aparece na porta com olhos grandes demais, cheios de medo e fidelidade ao mesmo tempo. Ele segura uma toalhinha e sussurra meu nome. Sua voz me âncora e me parte por dentro. Quero acreditar que foi um acidente. Quero inventar uma história que faça sentido e me permita perdoar, para que o mundo volte a seu ritmo. Mas o curativo aperta a verdade contra minha pele. Fui empurrada. A sensação de traição se mistura à dor física, e quando penso que a queda foi o ápice do que poderia sofrer, ouço passos no corredor. A maçaneta gira e ele entra no quarto com uma calma gelada, olhos duros como pedra. Eu achei que sobreviver àquela noite seria o fim. Descobri que era apenas o começo. Vou contar tudo em ordem. O que aconteceu antes, quem agiu, como encontrei evidências, e o que mudou depois agora. Eu tinha 32 anos e achava que conhecia minha vida. Morava numa casa de tijolos vermelhos numa rua com árvores que mudavam de cor no outono. Ensinava literatura na escola municipal e os pais dos meus alunos me chamavam de professora Carter com um sorriso de reconhecimento. Ryan trabalhava com consultoria, terno perfeito, fala afiada, o tipo de homem que apertava mãos com confiança em jantares de negócios. Para os vizinhos éramos o casal certo. Café da manhã juntos, festas de fim de ano com sorrisos combinados, fotos de família que pareciam saídas de um catálogo. Lá dentro, porém, as coisas tinham outra textura. No início, as falhas eram pequenas. Ele esquecia datas importantes, chegava tarde porque o trabalho atrasou, dispensava minhas preocupações com um sorriso distraído. Disse-me que eu era sensível demais quando eu reclamava de dores que não passavam. Vai passar. Ele dizia. Você está exagerando. As palavras foram se empilhando, como pratos sujos que ninguém lavava, até que comecei a me perguntar se havia algo de errado comigo. Em jantares de domingo, sua mãe pairava no canto com uma taça de vinho e fazia comentários cortantes sobre como algumas mulheres buscavam atenção com sintomas imaginários. Eu baixava o olhar e guardava vergonha como quem esconde um arranhão. O nosso filho, Lucas, era o centro de tudo o que eu tinha de bom. Aos 5 anos, ele corria pela casa com um riso puro que iluminava a sala. Eu acordava cedo para preparar sua lancheira, inventava vozes para as histórias noturnas e passava horas montando brinquedos que ele desmontava em segundos só para me ver consertar. Cuidar de Lucas me dava sentido. Ser mãe era o lugar onde eu me sentia absolutamente certa. Por isso, quando ele começou a vomitar numa tarde de primavera, minha prioridade imediata foi ele. Não porque eu queria justificar nada, apenas porque era meu filho e ninguém mais faria aquilo por mim se eu não fizesse. Os sinais de controle iam aparecendo como rachaduras em uma parede, convites cancelados de última hora porque ele não tinha tempo, pequenas cobranças sobre nossos gastos, não podemos pagar isso agora, enquanto despesas estranhas surgiam no extrato bancário, palavras cortantes quando eu reclamava de cansaço, decisões tomadas sem me consultar. Quando eu mencionava uma consulta médica, a resposta era sempre a mesma: isso é besteira, vai passar. A minimização do meu corpo transformou-se, sem que eu percebesse de imediato, em uma permissão para que outros decidissem por mim. Naquela semana, Lucas estava com febre alta. Vi-o encolher no sofá, a testa ardendo, os olhos pesados de sono. Liguei para a escola, conversei com a pediatra por telefone, sequei seu cabelo depois de um vômito que me deixou tremendo de medo. Tentei cozinhar com uma mão enquanto segurava meu filho com a outra, limpando sua testa com panos frios e aquecendo o chá que ele recusava. Cada minuto que eu dedicava a Lucas empurrava o jantar para trás.
Cada mensagem não respondida do Ryan parecia um pedido de explicação que eu não tinha como cumprir. As horas se arrastaram, a noite caiu, e eu me vi escolhendo entre duas obrigações que existiam ao mesmo tempo: alimentar meu filho e manter a paz doméstica. Quando decidi que cuidar de Lucas era mais importante do que cortar caminho com as expectativas alheias, não sabia que aquela escolha simples seria o estupim para a violência que viria. O relógio da cozinha marca as 8 e eu não sei se o tempo está andando mais devagar porque meu filho geme ou porque meu mundo acabou de se encolher. Lucas está encolhido no sofá, os olhos semiabertos, a testa ardendo. Ele vomita uma vez e eu limpo com cuidado. Sento no chão ao lado dele, a panela esquecida no fogão, o vapor secando e deixando um cheiro pesado que me lembra que não terminei o jantar. Minha mão treme quando apanho a colher. O celular vibra no balcão. É uma chamada dele. Eu respiro fundo, pensando em responder, explicar que o Lucas não para de pedir água. Uma mensagem aparece. Onde você está? Por que o jantar está atrasado? Meu polegar paira sobre o teclado. Disparo uma resposta curta. Lucas está doente. Estou cuidando. Já faço o jantar. Não recebo resposta. 3 chamadas perdidas. A ausência do retorno é uma pedrada no meu peito. Os minutos esticam. O som do meu filho respirando ofegante é um tambor que atravessa o silêncio da casa. Tento aquecer a sopa com a colher apoiada numa panela. Piso numa poça que ele deixou no chão, meu pé escorrega e quase perco o equilíbrio. Respiro e continuo. Empilho pratos no balcão como quem empilha horas. Mais um minuto, mais um cuidado, mais um abraço. Penso nas contas, penso nas desculpas que daria, mas ali, naquele sofá, só há o rosto do meu menino pedindo calma, e eu não sei me afastar. Quando a porta se abre, o som parece um estampido. Ele entra, e por um segundo está apenas ali, uma sombra recortada no batente, olhando para nós como se examinasse uma cena inconveniente. Não há surpresa genuína, apenas a expectativa de reprovação. Por que o jantar está atrasado? Ele pergunta, a voz cortante como vidro. Tento explicar. Digo o nome do Lucas, falo da febre, descrevo o vômito, cada palavra uma tentativa de desenrolar a verdade. Ele não escuta, fala por cima, interrompendo. O tom sobe, as frases encurtam. Ele dá um passo à frente, e a casa parece encolher de tamanho. Sinto o ar comprimido entre nós, como se um muro tivesse se erguido. Não me interessa, eu trabalho o dia inteiro, ele diz, e a voz dele, que antes era rotineira, adquire um corte de inimigo. Recuo um pouco, segurando Lucas contra o peito. Ele geme, confuso pelo tom de briga. Calma, papai, ela está com Lucas, tento dizer, a voz mole como uma folha. E então a mão aparece. Um empurrão, seco, inesperado, como uma ordem cumprida. Não é um tropeço, é intenção. Sinto o corrimão na minha pele, duro e áspero, e cada degrau vira um clarão de dor. A escada parece um túnel que me puxa para fora do corpo. O chão me encontra com um baque que ecoa, o ar sai dos meus pulmões como se tivesse sido arrancado. Toco a testa e o gosto do ferro sobe à boca. Tudo fica distante, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. Ouço vozes, gritos interrompidos, o choro. Sinto dedos ágeis tocando meu rosto, uma voz feminina dizendo meu nome como se fosse uma ficha de emergência. Alguém ergue Lucas, que me chama entre soluços. A luz pisca, e a sensação de queda continua mesmo de olhos fechados, como se eu estivesse presa num filme que não me pertence. Alguém ordena que ninguém se mova, vozes citam fratura e convulsão, tudo se enrola num fio de branco e o mundo desliga antes do silêncio. Acordo devagar, como se tivesse sido puxada de dentro de um lago gelado. A sala é branca demais, o cheiro de desinfetante me prende a respiração. Minha mão procura o ponto que aperta o abdômen e encontra tecido, gaze, uma dor que pulsa em ritmo próprio. Alguém fala meu nome, com voz abafada por urgência. Abro os olhos e vejo o teto com seus quadros fluorescentes, o fio dos monitores subindo e descendo como se fosse a maré. Olho ao redor procurando por ele e encontro um lugar vazio. A cadeira próxima à minha cama está vazia, o casaco dobrado como se alguém tivesse saído às pressas. A ausência pesa mais do que a dor. A porta se entreabre e aparece o rosto do meu filho, pequeno e pálido, com olheiras que não condizem com seus 5 anos. Ele me olha com mistura de culpa e esperança, como se fosse sua culpa que eu esteja ali. Sua presença me parte e me âncora. Ninguém ainda me explicou tudo. Pergunto com a voz embargada e recebo fragmentos. Você caiu, teve concussão, vamos monitorar. Um enfermeiro, de mãos firmes, ajeita o travesseiro e me oferece água que tremo para aceitar. Minhas memórias vêm em flashes.
A noite, o empurrão, o frio do corrimão, o chão duro, e entre elas surge um detalhe que me perturba. Vejo no meu telefone uma mensagem não lida de meu marido. 3 palavras secas. Trabalho. Volto logo. A pontada é aguda. Uma enfermeira retira o lençol com cuidado e mostra um rasgo na minha blusa. Um farrapo com manchas que podem ser sangue seco. Outro profissional anota algo num tablet. Dedos rápidos. Pergunto quem chamou a ambulância. Ele me responde que foi a vizinha do número 12, que ouviu o barulho. A vizinha? Eu mal lembro um som que não seja o choro do meu menino. Quem segurou Lucas? Quem ligou para os serviços? As peças não se encaixam e isso me inquieta. Sinto vergonha, uma vergonha antiga que guardava como se fosse minha. A ideia de contar a verdade, que fui empurrada, me parece urgente e impossível ao mesmo tempo. Meus lábios coçam de medo. Como explicar que o pai do meu filho me empurrou por um jantar atrasado? Será que vão acreditar em mim? O medo de não ser levada a sério é quase tão real quanto a dor física. No corredor, ouço passos que não são de médicos. Um sapato risca o piso com impaciência. Uma voz masculina baixa repete não é nada e é só um acidente. Isso me enfraquece. Pego o controle remoto e, sem pensar, alcanço a bolsa ao lado da cama. Minhas mãos tocam algo inesperado. A alça rasgada do meu avental, ainda com cheiro fraco de caldo e uma mancha que combina com a do tecido. Um nó se forma no meu estômago. Penso em Lucas, nos olhos dele, nas perguntas que faria se entendesse tudo. Uma enfermeira segura minha mão e diz: "Você não está sozinha. Vamos documentar tudo, e se quiser, chamamos alguém para ajudar com questões legais e com seu filho." A promessa soa como uma corda para quem segura um precipício. Por dentro, a dúvida persiste, mas algo começa a se mover. Pequenas certezas se juntam, pedaços de prova que um dia poderão desmontar as frases que me calaram por anos. Fecho os olhos e deixo que a enfermeira fale por mim, mas prometo gravar cada nome, horário e contradição, cada detalhe que possa virar prova. Não vou deixar que as palavras deles apaguem o que aconteceu. Vou lutar até o fim. Por um momento penso que sobrevivi ao pior. Fecho os olhos e deixo a respiração voltar a um ritmo menos frenético. As horas se derretem em contagens pequenas. Medicação, goles de água, o som da máquina registrando vida. Então a porta rende e eu sinto a esperança encolher como uma pele ao fogo. Ele entra com passos medidos, a gravata ainda desalinhada, e atrás dele alguém que conheço bem demais. A mãe, com o olhar frio e o sorriso que sempre pareceu calcular danos. Eles caminham como quem vai a um teatro. Ela segura a bolsa como se segurasse um script. Há uma calma estudada no rosto dele, uma compostura que deveria consolar, mas que me faz recuar. Ele para ao pé da cama e examina meu corpo como quem avalia um prejuízo. "Você está bem?" Ele pergunta, a voz cuidada. É uma pergunta que não pede resposta. É um veredito. Antes que eu consiga juntar palavras, sua fala muda, como se uma válvula tivesse sido aberta. "Você quase nos envergonhou", ele diz. Que tipo de mulher atrapalha a família assim? Ainda por cima com um menino doente? A mãe concorda com uma risada fina, e cada som é como sal na ferida. Eu tento explicar, dizer que o Lucas estava passando mal, que tentei fazer o jantar entre um copo d'água e um lenço. Tento mostrar a mensagem no meu telefone, as chamadas perdidas. A razão bate contra um muro. Ele aperta os punhos, e a irritação transforma-se em algo mais duro, mais baixo. "Não quero desculpas", diz, o tom afiado. "Você trouxe vergonha para nós." Ao invés de recuar, ele avança. Empurra levemente o monitor, que tilinta e desperta a sala como se fosse uma campainha de pânico. Uma enfermeira ergue a cabeça, e por segundos o tempo se quebra. Ele afasta a cortina com ganas, e com uma força que me faz recuar, tenta puxar o lençol para ver o curativo, como se quisesse provar que eu estou fingindo. Sua mão toca meu abdômen com desdém, como se estivesse avaliando um objeto estragado. "Você está dramática", ele diz, e a palavra me corta. Sinto náusea que não é só da ferida. Tento manter a calma, mas as palavras dele têm vibração de ameaça. Ele aperta o lenço que segura como se fosse um troféu e, por um segundo, penso que vai me empurrar de novo, que a violência ainda tem mais do que oferecer. O terror retorna quente, e o instinto me prepara para gritar. Ninguém fica parado. Uma enfermeira se levanta como um escudo e se coloca entre nós, os pés firmes, a voz cortante. "Senhor Carter, não é permitido agressão aqui. Saia do quarto agora ou chamamos segurança." O som da palavra segurança é um cabo que tensiona o ambiente. Ele rosna algo sobre direitos, mas a porta se abre e 2 seguranças entram com passos longos.
Um médico, que até então anotava, firma o olhar e diz em voz baixa: vamos documentar tudo. Se houver agressão, acionamos a polícia. A presença deles é como gelo. Ele empurra a mãe para frente, como se dissesse que ela precisa intervir, mas ela recua, olhos arregalados não de dor, mas de cálculo. Os seguranças, com mãos firmes, o acompanham até a saída. A gravata balança como um sinal de derrota. Antes de saírem, ele lança um olhar rápido, carregado de promessa. Meu coração dispara com a lembrança do empurrão e da noite no chão. Quando a porta bate, uma enfermeira discretamente coloca um envelope sobre a mesa de cabeceira. Ela evita meu olhar por um segundo e diz, baixinho: alguém deixou isso antes de saírem. Achamos que pode ajudar. Minhas mãos tremem ao pegar o papel. Dentro dele, apenas um recibo de um pagamento grande em um restaurante, notas de cartão e uma mensagem curta, datada: não tolere drama. Amy, o papel queima na boa. Não é só violência física. É um padrão que acaba de começar a ser desfiado. A documentação começou a transformar o que era íntimo em prova concreta. O prontuário médico chegou primeiro. Descrições frias e precisas. Rasgo na pele, pontos reabertos, risco de infecção, assinadas por Dr. Moretti. As enfermeiras preencheram seus relatos em formulários oficiais. A técnica que havia segurado minha mão anotou, palavra por palavra, o que vira da porta do corredor. Havia também fotos, uma sequência das manchas no lençol, imagens do avental rasgado, close do corrimão com um traço que lembrava a força do impacto. A segurança do hospital gravou a entrada e a saída no corredor. No vídeo, o meu marido chega tenso, fala alto, empurra o monitor e, pouco depois, é contido por agentes. A filmagem não é sensível ao contexto emocional, e por isso se tornou uma testemunha impiedosa. Ela mostrava sequências sem meias palavras. Minha amiga Raquel, advogada de família, pediu cópias de tudo e começou a montar um dossiê. Raquel conhecia o sistema. Havia defendido vítimas antes e falava com a calma de quem já vira muitas vidas interrompidas. Também pedimos o depoimento do meu filho. Lucas, apesar da idade, descreveu com honestidade o que lembrava. Mamãe estava cozinhando, papai chegou e gritou. Mamãe caiu. As palavras dele saíram pequenas, mas carregadas de verdade. O depoimento foi colhido por uma assistente social, em ambiente protegido, para evitar revitimização. Saber que a declaração de um menino poderia reforçar meu caso trouxe um alívio estranho. A inocência dele transformava-se em prova. Raquel vasculhou conversas e recibos. Em pouco tempo, surgiram mensagens entre meu marido e a mãe dele, linhas frias que instruíam a desacreditar minhas queixas e a minimizar gastos. Recebimentos de restaurantes caros e transferências curiosas no extrato bancário mostraram um padrão de gastos que contrariava a narrativa de aperto financeiro usada para me culpar. Era como juntar peças de um quebra-cabeça que, finalmente, revelavam conivência e manipulação. Com o dossiê pronto, Raquel foi ao departamento de polícia com as páginas organizadas. Relatórios médicos, fotos, vídeos das câmeras, relatos das testemunhas e a declaração do meu filho. O delegado leu os documentos com atenção e, pela primeira vez desde a minha internação, ouvi alguém dizer o que eu esperava. Temos elementos para abrir um inquérito. Além disso, foi emitida uma ordem de proteção emergencial, proibindo qualquer contato entre mim, Lucas e meu marido enquanto as investigações corriam. A sensação de ter a lei ao meu lado foi um misto de alívio e estranheza. O que antes era silêncio e vergonha ganhou voz institucional. Ainda havia um caminho difícil pela frente, audiências, confrontos, perguntas que me fariam reviver tudo. Mas a virada havia acontecido. Meu sofrimento deixará de ser mera acusação e tornará-se um caso com provas, prazos e passos formais. Pela primeira vez em meses, eu senti que não lutava sozinha. A sala de audiências parecia fria, iluminada demais para quem carrega feridas ainda abertas. O juiz entrou, batendo o martelo com a força simbólica que me fez estremecer. Meu marido estava sentado a poucos metros de mim, o terno bem alinhado, mas os pulsos marcados pelas algemas recentes. O som da voz dele, mesmo contida, ativava lembranças que eu não queria reviver. A queda, o empurrão, o olhar gélido. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo, lembrando que agora havia testemunhas, provas, e a lei ao meu lado. A primeira a depor foi a enfermeira que testemunhara o ataque no hospital. A clareza dela foi desarmante. Ele empurrou o monitor, tentou retirar o curativo dela e levantou o tom de voz de forma ameaçadora. Nenhum floreio. Apenas a verdade nua, registrada sob juramento. Em seguida, a segurança apresentou as imagens. Na tela, diante do júri e do juiz, apareceu meu marido empurrando o equipamento e sendo contido pelos agentes.
Ver aquilo projetado foi doloroso, mas também libertador. Ninguém poderia negar o que estava diante de todos. Raquel, minha amiga advogada, entregou seu depoimento por escrito, detalhando os recibos e mensagens que revelavam manipulação financeira. O juiz leu em silêncio e ergueu as sobrancelhas, como quem encontrava uma peça decisiva. Até mesmo minha sogra, envolvida nas conversas, foi mencionada. O tribunal registrou sua cumplicidade e abriu a possibilidade de investigação paralela. Era a primeira vez que a teia que sempre me sufocara começava a se desfazer diante de testemunhas. Quando chegou a vez de Lucas, o juiz foi cuidadoso. A declaração gravada em vídeo foi exibida. Ouvi meu filho dizer, com a inocência que só uma criança pode carregar: "Mamãe caiu porque papai empurrou." As lágrimas vieram, mas desta vez não de medo. Era a força dele, sem saber, me libertando. O silêncio na sala após aquelas palavras foi mais poderoso que qualquer argumento jurídico. O advogado de defesa tentou amenizar, falando em estresse e acidente doméstico. Mas a quantidade de provas tornou a estratégia frágil. O juiz estabeleceu condições claras: liberdade sob fiança restrita, proibição total de contato comigo e com Lucas, entrega imediata de documentos financeiros, e o início de um processo criminal por agressão e tentativa de homicídio. Ele não conseguiu escapar da gravidade dos fatos. Saí daquela sala com o coração pesado, porque justiça não apaga cicatrizes. Mas também senti uma vitória concreta. O juiz me concedeu posse temporária exclusiva da casa, além de um apoio emergencial para as despesas médicas e para o sustento de Lucas. Eram medidas imediatas que representavam mais que conforto material. Era um reconhecimento de que eu e meu filho tínhamos direito de viver em paz, sem medo. Ao cruzar a porta do tribunal, percebi que não havia mais como voltar ao silêncio. O peso da vergonha cedeu lugar a uma nova responsabilidade: reconstruir. Ainda com medo, sim, mas finalmente com a certeza de que alguém me ouvirá, e de que a verdade começava a prevalecer. Os dias seguintes foram marcados por dor física e silêncio. Cada ponto, cada hematoma, era um lembrete do que eu tinha sobrevivido. A fisioterapia parecia interminável, mas, a cada movimento reconquistado, eu sentia não apenas meu corpo se curar. Sentia também minha alma encontrar forças para se reerguer. O apoio psicológico foi essencial. Nas sessões de terapia, finalmente pude colocar em palavras tudo que antes carregava sozinha. O medo, a vergonha, a sensação de ter sido apagada dentro da minha própria vida. Aos poucos, entendi que não era culpa minha, e que recuperar minha identidade era, na verdade, um ato de resistência. Vieram também as mudanças concretas. Mudei de casa, assinei os papéis que me garantiam independência financeira, e cada pequena vitória prática era como abrir uma nova janela de ar fresco. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava sem medo de que alguém estivesse controlando meus passos. E, no meio desse processo, nasceu um propósito maior. Transformei minha dor em voz. Comecei a escrever, a conversar com outras mulheres, a oferecer apoio a quem se sentia presa no mesmo ciclo de violência que quase me destruiu. Descobri que sobreviver não era apenas seguir em frente, era se tornar referência de que a esperança existe. Hoje, ao olhar para trás, não vejo apenas cicatrizes. Vejo mapas, caminhos que percorri para chegar até aqui. A minha sobrevivência não foi o fim de nada. Foi o verdadeiro começo da minha vida. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que precise ouvir isso, deixe sua experiência nos comentários. Dê like, compartilhe esta história e lembre-se: buscar ajuda nunca é sinal de fraqueza, mas de coragem. E você, o que achou desta história? Deixe seu comentário. Quero muito saber a sua opinião. Se esta história mexeu com você, deixe seu comentário contando qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. O seu feedback é muito importante para mim. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Assim mais pessoas podem se inspirar e encontrar força na própria jornada.